Olá, eu sou Carlos Gasparotto e tenho o prazer de trazer uma mensagem para o teu coração nessa oportunidade. Eu vou falar sobre julgamento. O título dessa mensagem é Julgar as atitudes do outro não é um bom negócio. Você já julgou alguém? Quantas vezes julgamos pessoas, não é? Nessa semana tivemos o julgamento de um jogador brasileiro na Itália, por estupro de uma jovem mulher, em que ele foi condenado a 9 anos de prisão. E ele teve de encerrar precocemente a sua carreira, porque nenhum time quer contratá-lo mais. Queridos, o homem tem dentro de si um senso de justiça, que o leva a julgar os demais. Quem nunca julgou errado alguém, que atire a primeira pedra, né? Na nossa imaturidade, algumas vezes, julgamos pessoas pela sua aparência, pela sua nacionalidade, ou pelo seu jeito de ser. Vocês se lembram das brincadeiras, né, que fazemos de portugueses, de espanhóis ou de japoneses? Sempre visando os defeitos ou os caracteres que imputamos a cada um deles. A polícia dos Estados Unidos tem sido colocada no banco dos réus por ser excessivamente rigorosa com o tratamento com os negros, pelas mortes de alguns deles causadas pelos policiais. E vem à nossa mente ainda os preconceitos que alguns sulistas brasileiros têm dos nordestinos, com piadas de mau gosto, né? Tanto pela aparência quanto pelos costumes dos nossos irmãos do norte. Na história, temos exemplos milenares de conceitos e preconceitos que até profetas falharam em suas escolhas. Quando o rei Saul desagradou a Deus, seja por haver consultado espíritos por meio de uma médium, seja por sacrificar nos lugares dos sacerdotes, usurpando sua função sacerdotal específica, Deus chamou o profeta Samuel e o orientou a ungir um jovem como rei, no lugar do rei Saul. E esse jovem era da casa de Jessé, na cidade de Belém. E quando Samuel contemplou a Eliabe, filho de Jessé, o filho mais velho de Jessé, ficou encantado por sua altura, por sua beleza. Porém, Deus disse a Samuel, em Samuel 16:7, não o julgue pela aparência nem pela altura, pois eu o rejeitei. Eu, o Senhor, não vejo as coisas como o homem vê. As pessoas julgam pela aparência exterior, mas eu, o Senhor, olho para o coração. Assim desfilaram diante de Samuel os 7 filhos homens de Jessé. Porém não eram esses os escolhidos para serem sucessor do rei Saul, mas o pequeno Davi, que se encontrava naquele momento pastoreando as ovelhas do pai no campo. E Davi era o escolhido. O pequeno Davi foi o escolhido de Deus por causa do seu coração. Portanto, Deus nos orienta, amados, a seguirmos os seus passos, não julgar alguém pela aparência, mas pelo coração. E o que significa julgar alguém pelo coração? Julgar alguém pelo coração é, no dizer do apóstolo Paulo, exteriorizar
os seus atos mediante a consciência e os pensamentos, de forma que agrade a Deus. Em Romanos 2, 15 e 16, Paulo diz: os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. No contexto desse ensino, Paulo afirma que não adianta nada falar da palavra de Deus, mas não obedecê-la. É isso que ele está ensinando. E em Romanos 2,27 ele diz: de fato, os gentios não circuncidados, que cumprem a lei de Deus, condenarão você, judeu, que é circuncidado e tem a lei de Deus, mas não a obedece. Paulo está afirmando que as pessoas não religiosas, mas que obedecem a Deus, a palavra de Deus, os princípios da palavra de Deus, têm o direito de condenar alguém que vive com a Bíblia na ponta da língua ou debaixo do braço, mas não tem o temor de Deus. Ter o temor de Deus é obedecer a palavra de Deus. Ou seja, os não religiosos que obedecem a Deus têm até o direito de julgar os religiosos que não vivem aquilo que pregam. É isso que Paulo está dizendo. E no versículo 16 desse capítulo de Romanos 2, Paulo diz assim, no versículo 16: no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens, por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. Que dia que Deus vai julgar os segredos dos homens? No dia do tribunal de Cristo. Na palavra de Deus existe uma instituição interessante, visando proteger as pessoas de falsos julgamentos. São as chamadas cidade de refúgio, descrita em Número capítulo 35, versículo 12. Esse livro de Números foi escrito por Moisés, por revelação de Deus no Monte Sinai. E Deus orienta Moisés a respeito dessa instituição, as cidades de refúgio. E Deus diz assim: e estas cidades vos serão por refúgio do vingador de sangue, para que o homicida não morra, até que seja apresentado à congregação para julgamento. Queridos, essas cidades de refúgio visavam proteger homicidas e feminicidas que cometessem algum homicídio ou feminicídio por engano, involuntariamente. É o caso de crimes previstos no nosso Código Penal, chamado de excludentes de culpabilidade ou excludentes de ilicitude, ou seja, excludentes de culpabilidade porque excluem a culpa, e excludentes de ilicitude porque excluem a aplicação do tipo penal a determinados indivíduos que cometeram crimes involuntários, ou ainda de crimes culposos, que são chamados crimes involuntários, como o crime de trânsito, por exemplo, em nossos dias. Dessa forma, o capítulo 35 de Números descreve uma série desses crimes em minúcias tão detalhadas, de ofensa, legítima defesa e vingança contra o ofensor, semelhantes ao nosso Código Penal, que impressiona pela semelhança da nossa lei criminal aqui do Brasil. Portanto, as cidades de refúgio, criadas por Deus e transmitidas a Moisés, visavam proteger tanto as pessoas de falsos julgamentos, alguém que cometeram um homicídio involuntário, Então, essa cidade de refúgio, ela era preparada para essa pessoa imediatamente se refugiar ali, porque ali ele não poderia ser morto. Então protegia essa pessoa de um falso julgamento.
O texto fala aqui de um vingador do sangue. O vingador do sangue era um indivíduo da família do morto, que tinha o direito, só ele tinha o direito de aplicar a pena ao indivíduo que havia matado um seu parente. Então esses falsos julgamentos, né, é muito comum no caso de chacinas, de vingança. Então essa cidade de refúgio, né, um dos objetivos é proteger esses homicidas de falsos julgamentos, quanto à sociedade, e também quanto à sociedade, né, proteger a sociedade, para que tais agressores ficassem afastados e protegidos provisoriamente por algum tempo, até que o sistema jurídico da época tivesse oportunidade para que os julgamentos fossem o mais justo possível, o mais equitativo possível. Essa instituição, cidades de refúgio, haviam 6 cidades numeradas em Números 32, sendo 3 cidades de um lado do Rio Jordão e 3 cidades do outro lado, lado oriental do Rio Jordão, com o objetivo de facilitar o acesso rápido dos agentes que cometeram delitos e protegê-los de eventuais chacinas. O apóstolo Paulo estabeleceu em Romanos capítulo 2, versos de 1 a 3, princípios sobre julgamento. E ele diz: portanto, és inexcusável quando julgas, ó homem, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas a outro, pois tu que julgas fazes o mesmo. Paulo está explicando nesse texto que uma pessoa não tem desculpa quando julgar o seu próximo, mas cometer os mesmos excessos de quem essa pessoa está julgando. No verso 2 ele diz assim: bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. Amados, quando Deus julga e não o homem, o julgamento de Deus é verdadeiro e não falso. É o que Jesus chamou de julgar segundo a reta justiça. Seguindo essa linha de pensamento, o apóstolo Paulo pergunta a quem promulga um falso julgamento. Ele faz a seguinte pergunta no verso 3, né, desse texto de Romanos capítulo 2, verso 3. Ele faz a seguinte pergunta: e tu, ó homem, que julgas os que fazem tais coisas, cuidas que fazendo-as tu escaparás ao juízo de Deus? Ele está dizendo: aquele que julga o próximo, mas comete os mesmos delitos, Paulo diz que esse julgador não escapará da justiça de Deus. Ou seja, quando fazemos um falso julgamento de alguém, não escaparemos do juízo de Deus. Quando julgamos alguém e cometemos os mesmos erros dessa pessoa, não escaparemos do juízo de Deus. Então é muito grave quando julgamos alguém, quando fazemos um falso julgamento de uma pessoa. E Paulo continua em Romanos 14, versículo 10: mas tu, por que julgas teu irmão? Está falando de julgamento de irmão. Ou tu também, porque desprezas teu irmão? Nós vemos que há igrejas de classes, né? Que há classes diferentes de pessoas, alguns julgando os mais humildes, condenando-os, ou pela sua vestimenta, ou pelo seu modo de falar. Então Paulo diz: por que despreza teu irmão? Amados, uma igreja onde se constitui o corpo de Cristo, não devemos fazer julgamento das pessoas. É incrível que a palavra de Deus teve o cuidado de nos trazer advertências nesse sentido, e mesmo assim há pessoas que julgam os seus irmãos. E Paulo continua: pois todos haveremos de comparecer
perante o tribunal de Cristo. Eu lembro que perante o tribunal de Cristo comparecerão apenas aqueles que creem em Jesus. Não há incrédulo que vai comparecer nesse tribunal, porque os incrédulos estarão sendo julgados para a condenação perante o grande tribunal do trono branco, enquanto que o tribunal de Cristo é para julgar os méritos, as nossas atitudes como crentes, como cristãos, diante do nosso relacionamento com nossos irmãos e com o nosso próximo. Amados, diante do Cristo ressurreto, alguns se envergonharão pelo preconceito e pelos falsos julgamentos que proferiram contra o seu próximo e até contra os seus irmãos. Sim, porque quando as nossas obras forem apreciadas no tribunal de Cristo, as nossas palavras vãs contra irmãos, contra nossos amigos ou vizinhos, poderão ser comparados a um julgamento da própria palavra de Deus. O nosso julgamento, as palavras que proferimos contra os outros, julgamentos falsos que fazemos contra os outros, a Bíblia as compara a um julgamento da própria palavra de Deus. É como se um cristão estivesse pisando, enlameando a palavra de Deus quando julga falsamente alguém. Quem diz isso é o apóstolo Tiago, irmão de Cristo, irmão biológico de Jesus, apóstolo Tiago, em sua carta, capítulo 4, versículo 11. E Tiago diz assim: irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és mais observador da lei, mas juiz. E aqui a lei está no lugar do evangelho. Então, quando julgamos nosso irmão, nós já não somos mais observador da lei, porque estamos julgando o evangelho, estamos sendo juiz do próprio evangelho. Mais para frente eu vou trazer uma palavra pesada de Cristo a respeito disso. Imagine Jesus no tribunal, no seu tribunal, exortando alguém, né, que foi ali para julgamento, um cristão, e Jesus, ao julgar, dizendo que esse irmão tinha uma falsa concepção da sua palavra. Jesus vai dizer isso: porque você tinha uma interpretação tão esdrúxula daquilo que eu ensinei? Porque você ficou expressando as suas opiniões humanas em vez de pregar o meu evangelho? Quanta vergonha, que humilhação diante de muitos, quanto desconforto, que vexame nós vamos passar, alguns de nós, quando julgamos falsamente alguém e não nos arrependemos. Não pensem que esse assunto não é importante, irmãos. Esse assunto de julgar falsamente o próximo é tão imprescindível, e é tão importante aprendermos sobre falsos julgamentos, que Jesus o comparou a termos raiva de alguém. Não só comparou a ter raiva, mas condenou essa raiva a um ponto extremo de a pessoa ser condenada. Vejam em Mateus 5:22 o que Jesus fala: eu, porém, lhes digo que basta irar-se contra alguém para estar sujeito a julgamento. Quem xingar alguém de estúpido corre o risco de ser levado ao tribunal. Esse estúpido ou louco, né, é a palavra raca. Quem chamar alguém de louco corre o risco de ir para o inferno de fogo. É a expressão de Cristo em Mateus capítulo 5.
Veja que Jesus chega a nos advertir que corremos o risco de irmos para o inferno, dependendo do grau de tratamento que dispensamos a nossos irmãos, dependendo do grau de tratamento que dispensamos a nossos vizinhos, parentes, amigos ou até inimigos. Porque esses falsos julgamentos demonstram o quanto agirmos na carne quando julgamos alguém por termos preconceito dessa pessoa. Ter preconceito, né, que o correto é preconceito, ou seja, um conceito preconcebido de alguém que você forma na sua cabeça, um conceito daquela pessoa, um conceito falso, não verdadeiro, e passa a caluniar aquela pessoa. E Jesus diz assim, Jesus adverte seu povo no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 15. Jesus diz assim: vós julgais segundo a carne, e eu a ninguém julgo. Então julgar falsamente alguém é julgar segundo a carne. É por esse motivo que o apóstolo Pedro nos exorta, dizendo que se abrevia o tempo do julgamento da casa de Deus. Ou seja, nós, os membros do corpo de Cristo, que seremos julgados pelos nossos próprios julgamentos. Então Pedro escreve na sua primeira carta, capítulo 4, verso 17: porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus, e se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Ele diz que se o julgamento começa por aqueles que são fiéis a Deus, imagina o julgamento que terão aqueles que são infiéis, aqueles que não creem, que rejeitam a Cristo. Quão tenebroso esse julgamento, que acontecerá no tribunal do grande trono branco, onde Jesus estará separando, para a condenação, todos que forem comparecer perante o grande tribunal do trono branco, todos serão culpados, não haverá inocência, não haverá inocente, porque o tempo de clamar por salvação pelo nome de Jesus era enquanto a pessoa estava viva, aqui nessa terra. Esse é o tempo presente que diz a palavra de Deus, é o tempo dos homens. O tempo dos homens é o tempo da vida nessa terra, é o tempo de decidirmos aceitar a Cristo ou rejeitá-lo, aceitar o enviado de Deus ou rejeitá-lo. Na verdade, Pedro está exortando os cristãos pelos abusos e pelos falsos testemunhos a respeito de uma vida desregrada e hipócrita, cheia de vícios e de atitudes vergonhosas. É dessas pessoas que Pedro está dizendo que iria começar o julgamento pela casa de Deus, daqueles que têm atitudes pecaminosas, atitudes imorais. Não está falando de rejeição a Cristo, ele está falando que o julgamento da casa de Deus começa pelas iniquidades cometidas pelos cristãos, por falso testemunho, vícios e até roubalheiras, O rei Salomão nos adverte em Provérbios capítulo 14, verso 2, diz assim Salomão: quem anda pelo caminho reto, teme ao Senhor. Quem anda pelo caminho reto, teme ao Senhor. Então, a casa de Deus, ao ser julgada, ela precisa andar pelo caminho reto. Quem anda pelo caminho reto teme ao Senhor. Esse temor do Senhor é obedecer a sua palavra. Quem anda pelo caminho reto, esse teme ao Senhor. E porque teme ao Senhor, ou porque obedece a sua palavra, anda pelo caminho reto. Então os nossos caminhos são determinados por aquilo que cremos. Quando a pessoa tem um entendimento distorcido da palavra de Deus, a sua vida também é distorcida, porque nós vivemos aquilo que cremos.
A expressão de Salomão, andar pelo caminho, e eu lembro que Provérbios é uma chave bíblica. Provérbios é um livro que nos ensina a interpretar as expressões bíblicas, por isso que é chamado um livro de chave bíblica. Então, quando Salomão diz quem andar pelo caminho reto, né? A expressão andar pelo caminho significa o estilo de vida de alguém. Andar pelo caminho é o comportamento, são as atitudes da pessoa, né? É o comportamento, é como andar segundo a palavra de Deus. Andar pelo caminho significa que a pessoa anda pelo caminho reto quando ela obedece ao Senhor. Muito diferente de andar pelo caminho, ou andar em Cristo, que são as nossas atitudes, é o viver em Cristo. Andar pelo caminho são nossas atitudes. O viver em Cristo é a nova vida que temos em Deus. É diferente de andar pelo caminho, é diferente de atitudes, porque viver em Cristo é crer. Viver em Cristo é quando passamos a viver em Deus pelo novo nascimento. Isso é viver em Cristo. E Paulo define o viver em Cristo em Gálatas 2, versículo 20, um versículo muito conhecido. Ele diz: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Portanto, vivo neste corpo terreno pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então, viver em Cristo é estar crucificado com Cristo, é morrer com Cristo. Paulo amava tanto a Cristo, que confessou em Filipenses 1, 21, ele diz: pois para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Pois para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Amados, Cristo nos advertiu para não julgarmos falsamente os outros. Em Mateus 7, de 1 a 2, ele diz assim: não julguem para não serem julgados, pois vocês serão julgados pelo mesmo modo como julgam os demais. O padrão de medida que adotarem para julgar os outros será usado para julgar a vocês. O padrão de medida que adotarem será usado para medi-los. Queridos, Cristo não nos proibiu de julgarmos o nosso próximo. Ele não proibiu. Mas Ele esclarece que Ele nos proibiu de proferirmos falsos julgamentos, né? Ele não diz para não julgarmos, Ele diz para medirmos o modo como julgamos. Ou seja, não devemos proferir falso julgamento das pessoas. Olha como ele é, né? Veja como essa pessoa é. Olha ela, a aparência dela, toda desleixada. Quem vai aceitar uma pessoa dessa, né? Olha a cara dele. Preconceito, julgando o próximo. Então Jesus nos ensinou que o nosso julgamento deve se dar segundo a reta justiça. Cristo julgava segundo a reta justiça. Veja o que ele diz em João 7,24: não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Jesus julgou. Ele chamou Herodes de raposa. Jesus chamou os cambistas do templo de ladrões. Ele julgou, não julgou falsamente, ele disse a verdade. Porque o que é julgar segundo a reta justiça? Julgar segundo a reta justiça é o oposto de um falso julgamento. Julgar segundo a reta justiça é um julgamento verdadeiro. Por exemplo, você diz a alguém: você está errado, porque você está adulterando, porque eu descobri. Você está mentindo, por isso e por aquilo, porque eu sei que você está mentindo. Se você chamar um mentiroso,
alguém que mente de mentiroso, você está julgando segundo a reta justiça, você não está levantando o falso testemunho daquela pessoa. Veja outro exemplo. Paulo julgou a Pedro, chamando Pedro de duas caras. Quando ele notou que Pedro estava se afastando dos gentios, quando chegaram os judeus, olha, Pedro estava numa rodinha de gentios, conversando com eles animadamente, né? Tudo ali, rindo. De repente chegam os cristãos que eram judeus, ou eram judeus, né? Quando chegam, Pedro olha assim e começa a se afastar dos gentios, por causa da presença dos judeus, porque os gentios comiam carne de porco, coisa que os judeus abominavam. Então Pedro estava agindo com preconceito, estava com vergonha de estar junto com os gentios. Então Paulo chama Pedro de duas caras, e como Paulo não mentiu, ele julgou segundo a reta justiça. E como Pedro se arrependeu, Pedro não acusou Paulo de falso julgamento, muito pelo contrário, foram amigos de ministério, foram irmãos, verdadeiros irmãos. Na sua imaturidade espiritual, Pedro agiu com preconceito, mas exortado pelo apóstolo Paulo, um homem firme, o apóstolo Pedro se arrependeu e foi preciso que Deus desse-lhe uma visão. Quando ele estava descansando à beira-mar, Deus coloca um lençol nos altos céus, cheio de animais impuros, porco, coelho, cobras, todos os animais que os judeus se abstinham de comer, porque havia proibição lá na lei. Então uma voz do alto céus disse para Pedro: Pedro, toma e come. E Pedro julgou a Deus. Imagine, estamos impedidos de julgar nosso próximo, e Pedro julgou a Deus. E Pedro responde a Deus: Senhor, de maneira alguma eu vou comer algo impuro. E pela segunda vez a voz dos céus diz: Pedro, mata e come. Não, Senhor, eu sou judeu, eu não como carne impura. Está lá na lei, Senhor, está lá na lei, olha lá. Pedro estava exortando a Deus. E pela terceira vez a voz diz: Pedro, mata e come, porque sou eu, o teu Deus, Yahvé Elohim, que está determinando. Eu fiz a lei, eu posso mudar a lei. A lei é para a velha aliança. Agora há uma nova dispensação, com o meu Filho amado que eu enviei. Na nova aliança não há proibição de comida nem de bebida. Então Pedro, reconhecendo no seu coração que era a voz de Deus, se arrependeu e foi exercer o ministério, foi pregar na casa de Cornélio, que era um gentil, onde os judeus estavam proibidos de pisar os pés. E Deus tinha esse objetivo de que Pedro fosse naquela casa. Por isso Deus quebrou o preconceito na cabeça de Pedro. Queridos, essa era a palavra. Não devemos julgar o próximo, é mau negócio. Desagradamos a Deus quando julgamos nossos irmãos falsamente. Desagradamos a Deus quando mentimos e erramos. Então nosso julgamento deve existir sim para condenar o mal. Nosso julgamento deve existir para colocar na linha aqueles que andam por caminhos tortos. O nosso julgamento deve existir para exortarmos aqueles que desobedecem à palavra de Deus. Então, julgar falsamente é mau negócio. Porém, julgar segundo a reta justiça é estarmos obedecendo a Deus. Que Deus te abençoe.